Fala, moçada, muito boa tarde, começando mais um Maranhão Esporte aqui na Record News TV Guará, canal 23. Hoje a Kelly vai trazer informações do Sampaio Corrêa. Todo mundo saiu do DM, porém nem todos vão jogar esse jogo de domingo contra o Baraunas. Também uma entrevista muito bacana aí com o presidente da Federação Maranhense de Futebol, o Antônio Américo, que vai explicar, inclusive mostrando artigo na lei que o Sampaio Corrêa está se complicando para mostrar tanto o borderô quanto algumas questões internas dos jogos do Sampaio aqui no Castelão. Tudo isso hoje aqui no Maranhão Esporte. Começando o Maranhão Esporte na Record News. Boa tarde, Raimundinho Lopes. Boa tarde, Fidelis. Boa tarde a você, telespectador, e todas essas novidades aí para você. Hoje o programa é especialíssimo, você não pode perder. Maranhão Esporte é um programa que se propõe a trazer informações do esporte, 100% do esporte local. Aqui não tem negócio, inclusive, Raimundinho, o Neymar no Barcelona começou a arrebentar, né? Eu já falei aqui que eu comento 100% do esporte maranhense ou daqueles atletas maranhenses que estão se destacando lá fora. Muito bem, é ensaiadinho, né? Aqui não se fala de, Vasco ganhou de 2, aqui não. Aqui nós valorizamos o que é nosso, né? Até porque, Ramidinho, quando você chega lá fora, os caras, além de te descriminalizar, né? Chamando de Paraíba, que não sei o que, e tal, nordestino e tal, não sei o que, não valoriza o que é nosso, futebol nosso, para eles não existe. Eu já acho até que, de repente, se Pimentinha estivesse jogando o que ele está jogando aqui na Série C, no eixo Rio-São Paulo, com certeza a imprensa já estaria cobrando alguma coisa sobre convocação e etc. Então, existe, né, meio que essa barreira entre o Sul, entre o Sudeste, entre Rio, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, com as coisas do Nordeste. Então, já tem muita mídia falando dos outros, né? Vamos falar do nosso futebol. Inclusive, Raimundinho, eu quero parabenizar a torcida do Sampaio Corrêa, que ela leva para o estádio, pelo menos eu vi no último jogo, né? Sou maranhense e tenho time para torcer. Era uma das faixas, acho que era isso, uma das faixas, e a outra faixa era... sou maranhense, sou torcedor boliviano, camisa do Sampaio, uma coisa assim, né? Incentivando o torcedor a ir com a camisa do seu time, aí, no caso ali do jogo do Sampaio, a ir com a camisa do Sampaio Corrêa, né? Incentivando e tentando trazer aquele orgulho que o torcedor antes tinha. O torcedor lotava o Castelão com 80, 100 mil pessoas antes do Castelão encolher, né? Então, essa turma jovem, que eu imagino, Raimundinho, que ia aos estádios de futebol acompanhando seus pais lhe ver, né? Ali no Castelão, com 100 mil pessoas, você já jogou com 80, 100 mil pessoas ali, né? Então ia ver até o Kleber Pereira, que também pegou ali o momento do Castelão lotado. Eles estão com essas faixas tentando trazer o orgulho novamente, o orgulho do torcedor maranhense, né? E aí surgiu alguns comentários de que certas torcidas estavam brigando com outras pessoas que iam com a camisa, por exemplo, do São Paulo, do Flamengo, do Vasco, o que eu acredito que não está acontecendo. Até porque, se um torcedor do Sampaio fosse rasgar a camisa de um vascaíno, de um São Paulino, você não acha que teria um boletim de ocorrência? Com certeza. Você não acha que teria algum problema na polícia, envolvendo polícia? Isso é só boato, gente. Então a gente não tem que valorizar algumas questões, algumas informações. Eu acredito que as torcidas organizadas, pelo menos aqui no Maranhão, porque fora é diferente. Torcida organizada fora, a diversão deles é a briga, né? E aí eles já vão preparados para matar, para roubar, né? É complicado. Tanto que a torcida do Santa Cruz veio aqui e roubou a faixa da torcida, eu esqueci o nome da torcida, a torcida, como se fosse a torcida dos idosos, né? Desculpa que eu esqueci realmente o nome, mas roubaram aquela faixa e eles vivem assim, né? É complicado realmente a torcida organizada. Porém,
aqui no Maranhão, nós temos torcidas organizadas com integrantes que são pai de família, que são trabalhadores, pessoas que entendem a importância de se participar de um espetáculo, de motivar. Quando a torcida organizada do Sampaio, do outro lado, no setor 1, puxa um canto, puxa um coro, puxa um grito, o estádio todo é contagiado. Aquela vamos subir paiô, aquela os vários gritos e cantos e músicas que são puxadas pelas torcidas organizadas, contagia o estádio todo. Esse é o papel. Então, eu acho interessante essa campanha, né, que os torcedores estão fazendo, conscientizando a torcida. Quero parabenizar a todos vocês, torcedores bolivianos, que estão à frente de campanhas que surgiram, Raimundinho, na rede social. Juntaram um dinheiro ali, né? Eu sempre fico vendo a movimentação da torcida na rede social, e aí eles juntam um dinheiro aqui, outro ali, e compraram, mandaram fazer a faixa. Esse ato de mandar fazer e tentar conscientizar o torcedor que nós temos futebol, que nós temos condições de ter o prazer de torcer por um futebol daqui local, eu acho interessante, eu acho que é até uma das principais demonstrações de amor pelo seu time. O cara sair de casa, Raimundinho, largar o seu trabalho, o seu estudo e se dispor a fazer uma faixa, carregar essa faixa no campo, conscientizando, pessoal, sou maranhense e tenho time para torcer, é uma faixa. Mais ou menos assim, jogo do Sampaio é igual camisa do Sampaio. Eu acho louvável. Sem dúvida nenhuma, Fidelix. Inclusive, eu até tive aí, né, na cidade e vi uma coisa muito bacana, inclusive, né, no carro de um torcedor, estava com os fechados no VM, e lá o brasão do Sampaio Correia, ele dizia, sou torcedor de um time só, e a Bolívia é querida. Então isso pra gente é muito importante, porque nós estamos mostrando aí que temos torcedores inclusive educados, né, porque você vê que não tem uma reclamação, a torcida está bem conscientizada e torcendo pelo seu clube, que é o importante. Ontem eu cheguei da faculdade à noite e tal, peguei o finzinho do jogo Atlético Mineiro e Fluminense. Atlético Mineiro campeão, só um parênteses, não estou comentando futebol, vou fazer um comparativo, não estou comentando futebol nacional, é um comparativo. O Atlético Mineiro campeão da Libertadores, Fluminense campeão brasileiro, olha quem estava jogando. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores, dois times top com jogadores fenomenais como um tal de Ronaldinho Gaúcho. Meu amigo, estádio vazio, não tinha ninguém. Aí você vem aqui na Série B do Campeonato Maranhense, Moto e Araioses, que motivação que o torcedor do Moto tem aí no estádio, colocar 5, 6, 7 mil pessoas numa Série B que não seja o amor pelo Moto. Vai ver Araioses? Não vai. Então, futebol maranhense é valorizado sim pelo seu torcedor, né? O futebol, os times daqui, graças a Deus por isso, os torcedores já estão começando a se conscientizar que nós devemos abraçar os times daqui. A exemplo disso são campanhas como essa que eu citei, da torcida da Bolívia querida, do Sampaio Correia, e quero parabenizar todos vocês que estão à frente dessa campanha, e não acredito que tenha a torcida organizada rasgando camisa de outro torcedor, que seja São Paulino, que seja flamenguista, que seja vascaíno. O cara olhou o outro comprando o ingresso do Sampaio, vai no jogo do Sampaio com a camisa do São Paulo, rasga. Até porque a consciência vem dele, né? E essa questão de rasgar é alienação, é uma alienação. Então eu não acredito que esteja acontecendo, e sim, o que está acontecendo é a conscientização através de campanhas como essa, das faixas. No próximo jogo do Sampaio você vai observar as duas faixas lá, e eu tinha que começar o programa parabenizando e citando esse exemplo, que tem muita gente comentando aí, e eu quero citar para vocês, parabenizando a todos vocês por essa campanha. Muchacho, vamos à nota, começando aí o Maranhão Esporte falando do Sampaio Correia. Sampaio Correia que está voltando aí com... Todo mundo saiu do DM, Departamento Médico, Raimundinho, e quem vai trazer informações mais detalhadinhas é a Kelly Lima, não é isso, Kelly?
Olá, Fidelix, eu estou trazendo informações a respeito do confronto deste domingo do Sampaio contra o Baraunas. Essa semana, foi anunciado a volta de alguns jogadores que tinham sido lesionados em partidas anteriores. São eles o Arlindo Maracanã, o Paulo Sérgio, o Robson Simplício e o Cleitinho. Então esses jogadores já estão à disposição do técnico Flávio Araújo. O técnico chegou a dizer que nem todos os jogadores entrarão como titulares no início da partida. Lembrando que na fase de ida, aqui em São Luís, o Sampaio jogou contra o Baraunas e acabou vencendo por 4-1. Então fica aí a expectativa dos torcedores para que o Sampaio Correia conquiste mais essa vitória. Tá aí, Raimundinho, todo mundo voltando, porém nem todos vão ser titular. O Flávio, pelo menos, tem todos os jogadores à sua disposição. Talvez aí existe uma dúvida sobre o Robson Simplício, porque ficou mais tempo, né? E é um jogador que sempre está voltando ao departamento médico. Talvez essa precaução. E acho que só aí também a possibilidade da volta do Denilson, né? Que não foi citado aí. Que o Flávio, acho que a ficha caiu, né? E vai voltar, eu acredito, dar a oportunidade àquele que vinha sendo um dos destaques da equipe boliviana. Mas ele passa a ter o grupo todo completo, e aí é questão agora da opção, e eu tenho certeza que ele vai fazer o melhor para que o Sampaio recupere, que esse jogo é muito importante, é jogo de 6 pontos, para que o Sampaio não saia da zona de classificação. O Flávio Araújo fez uma conta meio que difícil, não é fácil. Dos 6 pontos ele quer trazer para casa na bagagem 4 pontos, um empate e uma vitória. Não é fácil, imagino que seja uma vitória contra o Baraunas, lá em Mossoró, e um empate contra o Luverdense, né, que vai ser o próximo jogo. Então, é uma conta um pouco difícil, né, e eu acho que esses 3 pontos, como o Raimundinho falou ontem, realmente vai fazer a diferença, que perdeu aqui em casa e tem que correr atrás fora, né, Raimundinho? Sem dúvida nenhuma, Fidelis, porque quando você deixa de fazer o dever de casa, você fica na obrigação de buscar o resultado lá fora, e não é fácil, a concorrência é muito grande. As equipes aí, né, melhorando, o Luverdense não é à toa que é o líder da competição no momento, e vai pegar um Baraunas que precisa marcar pontos. Mas o Sampaio tem uma grande equipe, o Sampaio tem aí de volta todos os seus atletas à disposição do seu treinador, e esperamos que todos possam estar no só espírito e trazer esses pontos, esses 4 pontos, quem sabe os 6 pontos. Agora, o importante, no mínimo, é trazer os 3 pontos. Bacana, tá aí informações do Sampaio Correia aqui no Maranhão Esporte. Quero lembrar você da promoção do Sandubas. É a promoção Beba Sem Parar Sandubas, sanduíches e grelhados. Olha, lá por apenas R$ 4,99 você vai participar da promoção Beba Sem Parar durante meia hora, tomando refrigerante, meu irmão. E tome refrigerante por apenas R$ 4,99. Passe no Sanduba e você vai participar da promoção Beba Sem Parar Sandubas, sanduíches e grelhados. Eu vou de intervalo, mas antes eu quero anunciar para você a nossa parceira CFC, Centro de Formação de Craques, uma escolinha com a melhor estrutura do Maranhão. Veja. A dica especial para você lapidar o dom que você percebe que seu filho tem pelo futebol é o CFC, Centro de Formação de Craques. O próprio nome já diz, é um centro que lapida o dom, o talento do seu filho. Olha, a estrutura é lindíssima, segurança total, tem caixa de areia para dar uma lapidada no físico do seu neto, do seu filho. Tem aí um campo de qualidade para um trabalho mais técnico, e olha que os professores, você está vendo aí, Raimundinho, uma turma altamente capacitada, e você vê nos comentários aqui que o Raimundinho entende. Então é só ligar para 88-38-3792. Repetindo para você, 88-38-3792, e aproveite essa grande oportunidade, 50 só a inscrição, a matrícula. No CFC você fica tranquilo, tem segurança, profissionais capacitados para passar para o seu filho o que realmente ele tem que aprender. CFC, Centro de Formação de Craques, parceiro aqui do Maranhão Esporte. Vou de intervalo, na volta tem a entrevista com o Antônio Américo. De volta, segundo e último bloco aqui no Maranhão Esporte. Vamos com a dica da Belas Festas e Decorações. Tudo em festa você encontra na Belas Festas e Decorações. Casamentos,
15 anos, festas infantis, confraternizações. Se você vai ter o aniversário de 15 anos da sua filha ou uma festinha infantil do seu neto, do seu filho, ligue nesse número que está na tela, faça um orçamento, mesmo que sem compromisso, para saber quanto custa e tal. Ligue lá, Belas Festas e Decorações, e essas fotos que você está vendo aí são fotos originais de eventos produzidos e feitos pela Belas Festas e Decorações. Ligue e faça um orçamento na Belas Festas e Decorações. E agora vamos direto com a Kelly Lima, que esteve na Federação Maranhense de Futebol e ouviu o Antônio Américo, né, os seus anseios, aí as suas dúvidas, mostrando isso, aquilo, outro, no artigo tal, na lei, a lei diz isso, a lei diz aquilo. Antônio Américo na tela do Maranhão Esporte, veja. Como prometido, agora nós vamos acompanhar a entrevista com o presidente da Federação Maranhense de Futebol, o Antônio Américo, que falou para a gente a respeito, né, da polêmica com o Sampaio Corrêa e falou também sobre bandeiros. Nos explicou com dados e informações concretas. Acompanhe. Sérgio Frota, presidente Sampaio, chamou para si a responsabilidade de toda a logística do jogo. O regulamento da competição estabelece que é da federação e do mandante do campo. Nós já havíamos sentado com ele aqui para tentar solucionar isso, mas depois não houve acordo entre nós. Eu até comuniquei à CBF, uma razão de prevenir responsabilidades, até evitei que o Sampaio fosse punido. Mas esse episódio, eu quando cheguei no estádio para assistir o jogo, identifiquei logo de saída que havia uma ambulância a menos. Chamei o pessoal da administração, da federação, pedi que convocasse uma outra ambulância o mais urgente possível. Foi contactado antes daquele episódio do atleta que se machucou e teve que sair para o hospital. Antes mesmo daquilo, nós já havíamos solicitado uma nova ambulância para o estado. Infelizmente, a pessoa que nos atendeu disse que era impossível mandar desde logo, porque tinha que convocar o pessoal, que são os médicos, enfermeiros e o motorista. E isso demoraria aproximadamente 1 hora. Eu disse, não, manda o mais urgente possível, até manda sem o médico, e o médico vai em seguida, ou vai no carro dele para lá direto, sem os médicos e enfermeiros. E ele disse, não, então no mínimo 45 minutos. Aos 20 e poucos do primeiro tempo houve aquele episódio com aquele atleta, a ambulância teve que sair, acertadamente o árbitro não reiniciou o jogo no segundo tempo, em função da ausência de ambulância. E o prefeito Edivaldo Holanda conseguiu que uma ambulância do SAMU chegasse, mas chegou quase concomitante com a outra ambulância que nós havíamos convocado e acabou o jogo com 3 ambulâncias. Mas é assim, está faltando diálogo para que nós possamos nos entender. Eu ontem à noite estive analisando toda essa situação e vi que o tanto quanto ela é nefasta para o futebol maranhense. E desde ontem mesmo eu já estendi as mãos e solicitei que o Sérgio também abaixe a guarda para nós sentarmos e tentarmos resolver esse imbróglio. Eu não, em hipótese alguma, quero tomar conta da renda do jogo, da administração do jogo. Não, essa atribuição inclusive é muito difícil, é muito complicada, muito detalhada e tem muitos riscos. Eu prefiro não assumir, eu só quero compartilhar com o Sampaio a fiscalização que não me foi permitido. Se você pregar no site da CBF o Regulamento Geral de Competições, nos artigos que estão lá, o borderô de cada partida obedecerá ao modelo padronizado pela CBF. Caberá à federação local a emissão do borderô, admitindo o acompanhamento da elaboração pelo clube mandante. Artigo 83. Os ingressos das partidas serão emitidos pelo clube mandante, inclusive quanto à definição de fornecedores e carga. A federação local poderá supervisionar a seu critério o processo de emissão e venda dos ingressos. E o próprio artigo 88 também diz, a expedição de venda dos ingressos estarão sujeitas à ação fiscalizadora da federação local. Então é isso que a gente pretende, é só ter acesso a essa fiscalização que não nos foi permitida até então. De formas que eu acho que se isso acontecer, pronto, está tudo bem, porque assim, veja bem, a gente está se recusando a assinar um borderô que a gente vê que está ilegal. Ele só precisa de ajustes, só precisa de algumas pequenas coisas. Com o retorno do Batista, que antigamente fazia esses borderôs, fazia essa logística do jogo para o Sampaio,
já 90% está sendo cumprido. Esses outros 10%, eu acredito que com uma reunião com a diretoria do Sampaio ou com o Sérgio Frota, nós vamos dirimir essas dúvidas e vamos fumar o cachimbo da paz. O senhor falou borderô irregular. São a ausência de notas fiscais, a ausência de recibos da forma como é. Por exemplo, o quadro móvel tem que vir individualizado, o nome dos trabalhadores, com o número do PIS, o valor que foi pago e a assinatura do trabalhador recebendo. E não é assim, eu recebo um recibo de uma empresa dizendo que o quadro móvel foi R$42 mil. Não pode ser dessa forma, porque as fiscalizações dos órgãos governamentais exigem que seja da forma como eu lhe falei. Então isso, se houver uma fiscalização no futuro e eu não tiver com esse documento, obviamente que a federação poderá ser multada pelo INSS, porque nós é que emitimos. E foi com essa finalidade de prevenir responsabilidades que nós enviamos um ofício para a CBF dizendo que não estava sendo cumprido na forma adequada. A CBF quis punir o Sampaio Corrêa, nós não deixamos que isso acontecesse. Está aí o doutor Reinaldo, que é diretor da CBF, Marco Paulo Leonero, que é vice-presidente da CBF, e doutor Virgílio Alísio, que é diretor de competições da CBF, que todos me propuseram mandar para o STJD essa situação e eu não deixei. Eu pedi para eles que não mandasse e até me disseram, mas Américo, essa situação toda e você fica com medo do clube, de punir o clube. Eu digo, não é medo. É porque a situação dos clubes maranhenses não são iguais, não é igual ao dos clubes do sul do país que são ricos. O Sampaio Corrêa, se pegar uma multa de 20, 30 mil, vai atrapalhar o futebol maranhense. Atrapalhando o Sampaio, atrapalha todo o futebol. Por isso, nós sempre tentamos contemporizar a coisa e pedimos medidas administrativas, um ofício solicitando que fosse cumprido e tal, dessa tipo de forma. Mas Sérgio entendeu diferente, entendeu que nós estávamos ameaçando, que ele não foi punido porque alguém falou mais, mas não fomos nós temos consciência disso. De forma que eu acho agora que com essa mão estendida, o Sérgio Frota também já falou na rádio que nós poderemos sentar para conversar, eu acho que vai resolver todo o problema e tudo voltará à paz. Tá aí, Raimundinho, 2 pontos principais que o Antônio Américo citou aí na entrevista da Kelly Lima, foi que o Sampaio Corrêa está irregular, o borderô, na verdade, o Sampaio Corrêa está irregular, tanto que nós noticiamos aqui, mostramos aqui, e ele disse que ele segurou a onda para a CBF não punir o Sampaio, né? Ele, Antônio Américo, segurou a onda para o Sampaio Corrêa não ser punido. E, de repente, citou outras situações, o negócio está feio, amigo. Olha, o presidente, inclusive, são suas palavras, né? São as suas próprias palavras que confirma. Então, nós não estamos aqui inventando nada. Onde ele fala que há um problema nos borderôs, da maneira que estão sendo feitos, isso aí mostrando, inclusive, dentro da lei, e ele mesmo disse que ele sim não deixou com que o Sampaio fosse punido, até porque faria realmente falta, 20, 30 mil de multa faz falta, principalmente por uma equipe como o Sampaio Corrêa, que tem uma folha altíssima. Então, essas são as palavras deles. Então tá aí. Vamos ficando por aqui, né, Raimundinho? Quero agradecer a sua audiência do outro lado e dizer que amanhã, sexta-feira, estaremos de volta com mais um Maranhão Esporte aqui em cima de 13 horas, na Record News, na TV Guará, canal 23. Até amanhã. Deus abençoe, beijo no coração e fique na paz. Tchau.